A gente sempre fala sobre os cuidados que precisamos ter com a nossa saúde e ainda mais com o novo coronavírus. E ainda mais quando não se sabe exatamente qual é o seu diagnóstico. Não pode tomar qualquer medicamento. A gente vai chamar a Gabriela Leite para falar sobre isso. Gabi, boa tarde para você. Automedicação é um perigo. Oi, Luara. Oi, Camila. É verdade. A automedicação realmente é um perigo, não só quando a gente fala de coronavírus, mas também de várias outras doenças, né? Mas quem está aqui do meu lado é a Mariane, farmacêutica, ela vai esclarecer as dúvidas sobre isso. Mariane, minha primeira pergunta é sobre a famosa internet, né? Esse costume que as pessoas estão tendo agora, ao invés de ir no médico, pesquisar medicamento pela internet. Isso é certo? Normalmente é o que a maioria das pessoas fazem, né? Ouviram falar que o medicamento é muito bom ou entram realmente na internet somente para pesquisa. Isso é muito perigoso, porque normalmente as pessoas não têm noção, elas pesquisam o medicamento, mas não pesquisam os efeitos colaterais desse medicamento, as interações medicamentosas, né? E isso muitas vezes pode acabar piorando o quadro da pessoa ao invés de realmente melhorar. E agora, nesse período de pandemia, você com a sua experiência, né? As pessoas estão indo à farmácia procurando qual medicamento em maior quantidade? Normalmente as pessoas procuram muitos medicamentos que sejam para aumentar a imunidade, né? E também com vitamina C, zinco também está sendo muito falado, né? E muitas vezes elas acabam querendo fazer algum estoque de medicamentos em casa, como dipirona, paracetamol, xarope, mas isso realmente não é o mais indicado, porque muitas vezes você vai tomar uma medicação e você vai mascarar um quadro que pode ser bem mais sério do que aquele que realmente está aparecendo. Então não é recomendável que as pessoas se automediquem com nenhum tipo de medicamento. Além desse problema que você está falando, a intoxicação ela pode acontecer se você tomar um medicamento numa dosagem maior do que você deveria, por acabar comprando realmente sem precisar daquele medicamento e dar essa automedicação realmente? Sim, com certeza. No caso, por exemplo, nós tivemos da hidroxicloroquina, né, que muitas pessoas compraram o medicamento sem nem ao menos saber para que servia ou como se fazia essa medicação. Que é uma medicação muito perigosa, inclusive. Logicamente que ela é utilizada por várias pessoas, mas para problemas de reumatismo crônico, não é para ser utilizada dessa forma. Ela é hoje utilizada dentro do tratamento do coronavírus, mas ela tem todo um procedimento para isso ser feito pelo médico, né, prescrito pelo médico. E não é uma coisa para você simplesmente deixar em casa para usar caso você precise, porque não é um medicamento utilizado dessa forma. E Mariane, você tinha comentado comigo que muita gente está indo até as farmácias, né, procurar alguns medicamentos, mas que vocês, como farmacêuticos, têm a responsabilidade de orientar, de ser essa ponte realmente entre o médico e o hospital, né? Sim. Normalmente o farmacêutico ele faz a ponte entre a automedicação e o médico, né? Como eu estava te falando, existem uma série de problemas pelos quais as pessoas se automedicam. O problema financeiro de não poder consultar um médico, de ter um plano de saúde, e o problema da demora do atendimento no SUS. E agora, com o problema da pandemia, o que acontece? Como as pessoas têm medo de ir ao hospital e se contaminarem, elas acabam querendo se automedicar. E o farmacêutico ele pode exatamente fazer essa ponte e fazer uma análise através de conversas, de saber a idade do paciente, quais os medicamentos que ele já toma, quais são os sintomas que ele está tendo, se há real necessidade dele procurar um médico ou se algum medicamento que o farmacêutico pode indicar pode resolver o problema. Salvo casos em que realmente a gente manda imediatamente para o médico. Mas a primeira coisa nesse momento realmente, se sentir alguma dor, a sentir algo de estranho no seu organismo, a orientação de vocês é primeiro ir para a farmácia realmente, para ter essa orientação do farmacêutico ou ir para o hospital? Eu acho que dependendo da gravidade, né, como nós estamos no meio de uma pandemia, se a pessoa tiver uma falta de ar, né, alguma coisa assim muito grave, a febre estiver muito alta, realmente o ideal seria ir diretamente ao pronto-socorro.
Mas não é o que acontece normalmente. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça ou está realmente com resfriado. Agora nós estamos entrando no inverno. Então, muita gente vai ter resfriado, vai ter gripe comum, que é o influenza. E os sintomas são muito parecidos. Então, a pessoa tem que realmente ter calma, ter paciência, liga para o farmacêutico, se puder, vai a uma farmácia da sua confiança, conversa, relata quais são os seus sintomas, porque muitas vezes não há necessidade de você realmente se arriscar e ir até um pronto-socorro. Gabi, eu tenho uma pergunta para você fazer aí para a nossa enfermeira, né? Para a nossa farmacêutica. O que a gente pode fazer com uma criança que está com cólica? A gente não pode fazer a automedicação em casa, mas quais são aquelas circunstâncias que a gente pode trabalhar essa questão da cólica com a criança, com o bebê, sem utilizar a automedicação? Legal. É o seguinte, Mariana, a gente tem uma pergunta lá do estúdio sobre cólica no bebê. Dá para se fazer alguma coisa em casa com relação à cólica do bebê? Tem algum medicamento que a gente pode comprar na farmácia e que não vai, né, causar risco? O que fazer com a cólica da criança? Olha, normalmente, quando a criança... É normal que a criança tenha até os 3 meses de idade cólicas, né? Isso faz parte do movimento peristáltico do intestino da criança que está começando a se movimentar. Então, normalmente se recomenda fazer compressas, né, com bolsa de água quente. E medicamento mesmo, ainda mais para um bebê, é totalmente contraindicado, a não ser que seja realmente receitado pelo médico, né? O que as pessoas podem fazer, na grande maioria das vezes, é exatamente esse tipo de processo. Colocar o bebê de bruços, utilizar bolsas de água quente, mas recomendações de medicação realmente só com orientação do médico. Perfeito. Agora tem mais uma pergunta, que é com relação aos idosos e as pessoas que, por exemplo, têm alguma doença crônica, né? Os cuidados têm que ser redobrados? Com certeza. Então, o grande risco que nós vemos diariamente no balcão da farmácia é a automedicação, principalmente dos idosos, que normalmente são hipertensos, né, que têm problemas de diabetes, exatamente porque a maioria dos medicamentos podem agravar esse quadro clínico. E o processo maior da automedicação é que ele pode, muitas vezes, você tomar uma medicação para uma dor de cabeça, para uma dor de barriga ou alguma coisa desse tipo, e você está mascarando o processo crônico que o médico não vai descobrir. Perfeito. Meninas, vocês têm mais alguma dúvida, algum questionamento aí no estúdio? Oi, Gabi, eu quero sim fazer uma pergunta. Nesse período que está mais friozinho, quem tem problema de sinusite, rinite, acaba sofrendo um pouco mais, né, também, né, com doenças respiratórias. Eu, por exemplo, eu tenho rinite e sinusite. E aquele remedinho nasal acaba sendo um salva-vidas pra gente, para poder não ficar com o nariz entupido e etc. Eu quero saber se tem alguma orientação em relação a esses remédios que a gente consegue encontrar, soluções nasais, na farmácia, porque dizem que alguns dão até arritmia. Se isso de fato acontece, qual a orientação, o melhor tipo de remédio para a gente poder tratar, aliviar uma alergia, por exemplo? Perfeito. A pergunta que vem lá do estúdio é o seguinte: nessa época aí que está mais frio, né, muitas pessoas acabam tendo problemas respiratórios, como sinusite, rinite, e acabam recorrendo àqueles remédios de pingar no nariz. Quais são os riscos desse uso do medicamento, ou o que fazer realmente na hora de comprar, porque eles não precisam de prescrição médica, né? Sim. O grande risco desses medicamentos, porque a grande maioria deles é vasodilatadora. Então, principalmente as medicações que são nasais, você pode ter um sangramento bastante significativo. Então, não são tão inocentes como nós pensamos, né? A maioria desses medicamentos tem um processo vasodilatador, no caso de sinusite, de rinite, e realmente até os que são de inalar,
como chás, né, que as pessoas costumam usar bastante, precisa ter muito cuidado com isso, porque todos esses produtos têm esse potencial vasodilatador. Nesse caso, para dar uma aliviada, o soro fisiológico, por exemplo, para lavar o nariz, seria mais interessante? Com certeza, seria mais interessante. E como eu sou homeopata, eu recomendo muito medicação homeopática, porque são medicações que você pode fazer o tratamento médico também e que podem resolver o problema sem efeitos colaterais, nem ter nenhum tipo de interação medicamentosa. Perfeito. Mariane, muito obrigada pelas suas informações. Então fica aí nosso recado. Procurar remédios sem orientação médica é perigoso, é importante ir na farmácia em alguns casos, mas tem outros que só o médico resolve, né, meninas?